boa noite a todos. Mais uma vez, temos a oportunidade de realizar o Conversa com Autores, que tem o objetivo de convidar coautores do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, uma obra que contou com 34 autores e uma obra que foi publicada pela editora Juspodium e que encontra-se já à venda. Também eu informo que nos próximos dias será feito o lançamento da obra Manual de Interceptação Telefônica e Telemática. Seria com o agente policial Adair Freitas Júnior e também com o investigador de polícia Oleno Garzella. Policiais civis que admiro muito e que diversas oportunidades nós tivemos de trabalhar em conjunto. E essa obra também será lançada pela editora Juspodium. Então, hoje, no Conversa com Autores, nós convidamos o nosso ínclito amigo, o Jânio Cono Júnior. O Jânio é um investigador de polícia da cidade de Presidente Prudente. Na verdade, ele trabalha em toda a região e tem feito um trabalho ímpar, principalmente aplicando diversas ferramentas tecnológicas no dia a dia da investigação criminal, tornando o trabalho que eles desenvolvem um trabalho muito eficaz. Há alguns dias recebemos o nosso ínclito amigo, o Dr. Everson Contelli, que é também da região de Presidente Prudente, e trabalham juntos, né? O meu ínclito amigo Jânio trabalha em conjunto com ele, já realizaram diversas operações. Também já recebemos outros profissionais, como o delegado Wagner Carrasco, delegado da Delegacia Antipirataria, Delegacia do DEIC, especializada em crimes contra a propriedade imaterial. Também conversamos com a advogada argentina Romina Cabreira, que também foi uma das coautoras da obra. Também conversamos com o nosso amigo Joaquim Leitão, que é uma grande referência, autor de vários livros, que também tem realizado um trabalho sublime no Mato Grosso, delegado de polícia e professor de várias instituições. Então hoje vamos conversar com o Jânio. O Jânio, ele é graduado em Direito no Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente, especialista em Direito Penal e também em Processo Penal pelo Centro Universitário Toledo. Ele é professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, aproveitando para cumprimentar o Dr. Júlio Gebert, que é diretor da Academia de Polícia. Também ele lecionou diversas matérias na Academia de Polícia, dentre elas a matéria Criminologia e também Investigação de Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos. Então, o Diogo Quinteiro falou para mandar um abraço para a turma 1 da UEP 8, hein? Então, com certeza o Jânio já vai mandar. Ele também é professor conteudista e tutor da pós-graduação em Cyberforensics pela Blue EAD Uninorte, na matéria Cybercrime Laws, Cybercrime Investigation. Muito boa, inclusive fantásticos os cursos do Blue EAD, e a doutora Andréa, se ela estiver participando, um abração para ela também, que coordena o Blue EAD. Enfim, é uma grande referência para todos nós. Então, Jânio, muito obrigado por participar, tanto do livro, quanto hoje a gente fazer esse bate-papo. Tudo bem? Tudo bem, doutor Igor. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí, aos meus colegas de trabalho, os meus alunos da academia, os alunos da pós. Tá ok o som aí? Tá beleza? Estão ouvindo bem? Ótimo. Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Igor pelo convite para participar da obra, o convite também para participar dessa live. Nessa obra aí, eu sou aquele pequenininho, o mais novo ali que apareceu na obra, né? Junto com grandes feras aí do direito, grandes nomes da investigação criminal tecnológica. E o Dr. Igor me convidou aí, a gente se conheceu lá em Araçatuba, né, no curso, ele foi meu professor lá,
E surgiu essa nossa amizade aí de bater papo, de trocar ideia. E nessa rotina que a gente tem aí dessa comunidade que foi criada, né, nessa ideia dos pesquisadores aí, dos aplicadores da investigação criminal tecnológica, de compartilhar tudo que a gente tem, né? Então, a gente não perde a oportunidade de compartilhar e ajudar os amigos. Então, muito obrigado, doutor Igor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Que legal. Então, nós que ficamos muito felizes. Tenho muita admiração por você. Tenho você um grande amigo. Tenho aprendido muito com você. Isso que é interessante. Geralmente, eu tenho falado que nas aulas na Academia de Polícia, os profissionais eles estão tão bem preparados que temos aprendido até mais do que temos ensinado, porque cada vez mais a Polícia Civil Paulista e a Academia de Polícia do Estado de São Paulo têm recebido profissionais que nos causa muito orgulho de fazer parte dessa instituição. E o professor Jânio Cono Júnior é um exemplo desse, um exemplo de pessoa que se destaca, de profissional, de referência para todos nós. O professor Jânio, ele abordou no livro Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, ele abordou um tema muito interessante relacionado com as informações armazenadas na nuvem. E no capítulo dele, ele faz uma análise no sentido de que a extração de dados, a obtenção de dados que estão armazenados na nuvem, se esse tipo de informação deve ser obtido por intermédio da interceptação telemática ou por intermédio da busca e apreensão, né? O delegado deveria fazer uma representação sob a perspectiva da lei de interceptação telefônica e telemática, cumprindo aqueles requisitos, ou se, nesse caso, devem estar presentes os requisitos para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então eu gostaria que o professor Jânio, ele falasse um pouco sobre a importância dos meios eletrônicos na investigação criminal e também da investigação criminal tecnológica. Então, pode falar um pouquinho sobre esse assunto. Em primeiro lugar, dar os parabéns para o senhor por ter cunhado esse termo, né? Investigação criminal tecnológica. Porque ele faz muito sentido. Até um pouquinho de tempo atrás só se falava crimes cometidos por meios eletrônicos e não era bem um termo que se amoldava àquilo que é a realidade, né? Eu acho que esse termo que o senhor cunhou foi bem propício, bem cabível de forma correta para o que a gente tem enfrentado, né? Então, nesse meu artigo aí eu tenho abordado o crescimento do número de objetos que são utilizados para cometer crime. Então, a importância dos meios eletrônicos, porque, segundo o estudo da GV, da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, no final do ano passado, em dezembro de 2019, havia 2 dispositivos eletrônicos por habitante no país. Então, são 420 milhões de dispositivos eletrônicos. Se a gente pensar, só aqui na minha mesa, né, fazendo essa transmissão com o senhor, eu estou aqui com o celular, com o tablet, ali no quarto tem um computador, lá na delegacia onde eu trabalho tem mais um computador. Então, quantos dispositivos que a gente utiliza durante um dia, né? Então, esses meios eletrônicos, eles foram responsáveis por disseminar a informação e também uma grande fonte de investigação para nós, né? Então, uma grande fonte de dados para nós. Também, no Brasil, 75% da população utiliza a internet. Então, seja para desde as crianças, né, que hoje já começam a mexer nos celulares logo cedo, né, pequenos, para assistir vídeos, até os trabalhos mais complexos, né? Então, tudo que a gente manipula ou utiliza hoje é conectado na internet. Então, esses dados, eles são uma grande fonte de dados para nós, para a investigação criminal. Então, nesse sentido aí, foi o ponto de partida do meu artigo para o nosso livro. Perfeito. E, Jânio, então, o que seria dados armazenados em nuvem? Qual seria o seu conceito para isso?
O dado armazenado em nuvem é aquele que não está mais disponível, não fica, né, armazenado no próprio aparelho celular, no próprio computador ou no próprio tablet. Então, há pouco tempo, relativamente, né, esses dados começaram a ser armazenados nos servidores das grandes empresas. Então, hoje em dia a gente tem principais empresas de armazenamento em nuvem, o Google Drive, a Apple, né, o iCloud, também temos o Microsoft OneDrive e o Dropbox. Então, como que esses arquivos funcionam? Em vez de eu ter milhares de fotos armazenadas no meu celular, eu coloco elas nesse drive, né, nesse disco virtual que fica armazenado na nuvem, e posso acessar esse arquivo de qualquer lugar que eu tiver, tendo internet ou acesso por um outro dispositivo, por um outro computador. Então, a diversidade de arquivos que é armazenado na nuvem também é uma grande fonte de dados para a investigação criminal tecnológica. Perfeito. E realmente isso tem ajudado bastante, essas informações extraídas do Google, extraídas da Microsoft, né, pelo OneDrive, por exemplo, e isso tem sido muito importante, muitas vezes da Apple também. Isso tem sido muito importante e algumas vezes até é a diferença entre prender ou não prender uma pessoa, ou melhor falando, esclarecer ou não esclarecer a autoria de um crime, né? Então isso acaba sendo muito importante e todos nós temos dezenas, se não centenas de casos que podemos abordar, que isso foi fundamental. Então, Jânio, fala um pouquinho sobre a interceptação telemática da lei que trata da interceptação telefônica e telemática. Né? A lei que trata da interceptação telefônica, né, a Lei 9296 de 1996. Então, até o ano passado, essa lei não teve nenhuma alteração. Então, a gente pensa como era a comunicação telefônica em 1996 e como é a comunicação telefônica hoje, né? Então, havia somente há somente um dispositivo tratando que a interceptação telemática se rege por essa legislação. Que a gente pode falar que essa lei foi alterada com o pacote anticrime, né, no final do ano passado, mas só foi inserida a questão da captação ambiental. E a gente sabe até por quê, né? Foi o caso concreto do Joesley Batista de ter gravado a sua reunião, né, com o então presidente, mas nada mais trata sobre a interceptação telemática. Então aplica-se os dispostos da interceptação telefônica à interceptação telemática. Somente isso a legislação prevê. E a gente pensa que esse dispositivo poderia ter sido melhorado, né? Principalmente com o pacote anticrime, né? Uma lei que saiu agora em 2019, poderia ter previsto essas relações que a gente tem hoje, a comunicação por aplicativos de mensagem, né? WhatsApp, Telegram, o que a gente via até um pouco tempo atrás, que o e-mail era uma forma de contato, hoje já passou a ser somente de contato formal, né? A gente acaba enviando e-mail somente quando vai enviar alguma coisa oficial, né? Requer-se um e-mail funcional, né? Um e-mail institucional, e a comunicação mais simples, mais informal, acaba sendo pelos aplicativos de mensagem. E essas comunicações não são previstas pela lei de interceptação telefônica. Perfeito. Muito bom. Eu observei que o Rafael Velasquez, que é CEO da Cellebrite, que é uma empresa que inclusive oferece soluções para a extração de informações da nuvem, ele teceu alguns comentários sobre nossa conversa, e também o nosso colega e amigo, o Everson Contelli, o Dr. Everson Contelli, que também apresentou um comentário sobre essa mudança, essa nova perspectiva social decorrente da tecnologia. Muito interessante mesmo. Doutora Valéria Scheck, também advogada, participando. Doutora Ângela Fellet, também apresentou alguns comentários. Muito legal, muito interessante. E o seguinte, qual que é a sua opinião? Lógico, eu não vou adiantar aqui.
Eu, inclusive, hoje, antes de apresentar, eu li pela segunda vez a sua contribuição na obra. Alguns minutos eu li novamente. E já te antecipo que eu também penso da mesma forma. Eu penso que esse que é o caminho mesmo. Mas explica para a gente, sempre que for necessário, a obtenção, a extração de informações na nuvem, você entende que deve se representar tendo cumprido os requisitos da lei que trata da interceptação telefônico-telemática, ou você entende, e por quê, né? Ou você entende que se aplica os Busca e apreensão do mandado de busca e apreensão previsto no Código de Processo Penal. Primeiro a gente analisa as palavras que são utilizadas, né? Então, interceptação telemática. Interceptar seria ter acesso a essa conversa enquanto ela está sendo realizada. Então, é isso que acontece na interceptação telefônica. O interlocutor A conversa com o B, e por meio do mandado judicial, da autorização judicial, a empresa de telefonia faz o redirecionamento para o telefone do policial, né, o que a gente chama de redirecionamento, e também para o sistema guardião, onde essas conversas ficam gravadas. Então, em tempo real, enquanto acontece aquela ligação telefônica, a gente recebe essa ligação no aparelho celular. Então, isso a gente entende que seria uma interceptação. E o que eu entendo que seja a interceptação telemática? No caso de um e-mail, por exemplo. Enquanto o A envia o e-mail para o B, a gente recebe uma cópia ao mesmo tempo daquele e-mail. Então, essa seria a interceptação telemática, né? E aí entraria naquela discussão se isso poderia ser aplicado, quantas conversas do WhatsApp, que o doutor sabe melhor do que eu, né, que várias reuniões, várias discussões já aconteceram sobre isso, e o WhatsApp diz que não é cabível, não é possível, né? Até quando a gente faz a conversação ali no WhatsApp, a gente vê, né, criptografia ponto a ponto, somente as duas partes podem acessar o conteúdo dessa mensagem, né, mas isso já é um assunto mais aprofundado. Mas, ao meu ver, essa seria a interceptação telemática. Ao passo que, quando a gente pede, né, o delegado de polícia representa pelos dados que estão armazenados na nuvem, a gente entende que isso seria uma busca e apreensão nos servidores que armazenam esses arquivos em nuvem. Porque o mandado é pretérito. Então, desde o mandado judicial até o ponto anterior, né? Então, um ponto no passado. As comunicações, a partir do mandado judicial para frente, a gente não recebe. Então, nada mais é do que uma busca e apreensão. Esses dados estão armazenados lá. Seria a mesma coisa que a gente cumprisse uma busca e apreensão numa empresa. São documentos físicos que lá estão armazenados, produzidos no passado. Então, eu entendo que seria mais cabível, né, o termo mais correto, o instituto mais correto a ser aplicado seria a busca e apreensão do artigo 240 do Código de Processo Penal. Seria mais adequado para o caso concreto. Perfeito. Muito interessante. E, nesse sentido, recentemente foi aprovado o chamado pacote anticrime. Eu, inclusive, tenho algumas ressalvas a isso, não sei se é anti ou pró-crime, né? Depende da análise de cada um. Mas ele estabeleceu um ponto que, nesse aspecto, eu considerei um avanço, que é apresentar expressamente a cadeia de custódia. Como se dá a garantia da cadeia de custódia e uma informação, inclusive, que não existia uma lei que tratava desse assunto, apenas o senhor abordou no seu capítulo, inclusive, aquela recomendação do Ministério da Justiça, de 2014. Fala um pouquinho sobre a cadeia de custódia, né? Como que você vislumbra isso, se isso seria positivo ou não, e como se aplicar isso na extração de informações da nuvem. Bom, a cadeia de custódia é sempre uma preocupação para nós policiais, né? Então, o Brasil sempre atrasado nessa legislação, uma legislação antiga,
inadequada até. E até um exemplo que eu trago no meu artigo é um procedimento, né, um procedimento instituído pelo FBI, né, que é nos Estados Unidos. Eles trazem um procedimento até para um caso bem concreto, no caso de busca e apreensão de objetos inflamáveis, de substâncias inflamáveis. E ali eles tratam da cadeia de custódia para aquele caso. Então, como a gente já conversa várias vezes, até tive a oportunidade de conversar com o senhor, no Brasil a gente não tem os protocolos, né? O senhor conversa com gente de todo o país, né? Até na própria obra aqui a gente tem autores de vários estados, e até mesmo dentro do próprio estado de São Paulo, né? De repente o Instituto de Criminalística aqui de Presidente Prudente, ele tem um tipo de procedimento e a IDJALES da seccional do senhor tem um outro procedimento, né? Então, essa legislação veio no sentido de padronizar a cadeia de custódia para o país todo. E eu acho que foi um ponto muito positivo mesmo. Só que, novamente, uma lei de 2019, assim como ela poderia ter alterado, né, a lei de interceptação telefônica, ela não previu a cadeia de custódia, a preservação da cadeia de custódia de uma prova eletrônica. Ela se preocupou somente com os que a gente chama dos crimes tradicionais, que deixam os vestígios tradicionais. Então, um homicídio, né, um roubo, provas materiais, palpáveis. E como que fica essas provas armazenadas em nuvem? Como que fica, no caso das operações aí, da chamada pedofilia, né, que até acredito que o senhor vai conversar com o Erickson sobre esse tema também. Então, como que fica essa prova que é obtida ali no computador? Como que ela é armazenada? Como que ela é coletada? Como ela é processada e depois até descartada, são os passos que a cadeia de custódia prevê. Então fica a nossa crítica, né? Uma legislação moderna, que saiu agora, 2019, e não prevê a cadeia de custódia para os crimes eletrônicos, ou né, como que a gente vai utilizar isso na investigação criminal tecnológica. Então eu acho uma falha muito grave do legislador, poderia ter sido corrigida. Em 2013, houve um procedimento operacional padrão da Senasp, né? E ele previa algumas hipóteses ali, alguns cuidados, na verdade, porque não era nem alguns cuidados com a prova eletrônica. Talvez a Senasp lance uma nova edição desse manual aí, desse procedimento, atualizado aí com o pacote anticrime, com a cadeia de custódia agora inserida no Código de Processo Penal. E esperamos que, se o fizer, que trate também das provas eletrônicas. Perfeito, também concordo. Também cumprimentar a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, tem feito um trabalho sublime no resgate da nossa dignidade, nossos cumprimentos. Também algumas pessoas questionaram sobre a utilização de aplicativos espiões, né? E também sobre o chamado espelhamento, representar perante o juiz, no sentido de que seja feito o espelhamento de determinados aplicativos de comunicação, como, por exemplo, do WhatsApp. Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, não realizo. Primeiro porque eu não conheço aplicativos que sejam confiáveis, que exista necessariamente uma forma de ter uma auditoria, que aquilo não sofreu nenhuma alteração. Inclusive, já existem diversas decisões desconsiderando evidências obtidas por intermédio de espelhamento, até mesmo porque, caso tratar-se do espelhamento puro e simples, existe sim uma possibilidade daquelas informações serem alteradas, do policial, até mesmo, ele não faria isso, mas em tese seria possível até alterar aquelas evidências, e inclusive incidir em crime dessa forma.
atualmente eu não tenho usado esse tipo de ferramenta e tenho minhas ressalvas. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso também. Eu concordo com o posicionamento, concordo com esse posicionamento do senhor. Até como o senhor disse, a gente não sabe quem é o autor desse aplicativo, né? Então, o que ele está fazendo com esses dados? Porque, como a gente é acostumado a não ler as diretrizes de privacidade, né? Então, a gente pega o celular e vai clicando lá, avançar, 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 e nem lê nada que a gente está concordando, né? Até aí, até outro dia de conversa, fica a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que foi prorrogada a sua vacácio até o ano que vem. Então, como que fica esses dados que são coletados, né? Então, o senhor lembra, até ano passado era moda, né, um aplicativo de celular que alterava a sua face, né, na foto, trocava a sua face por outra face. Ficou comprovado depois que esse aplicativo ele tinha acesso aos seus contatos, tinha acesso à sua geolocalização, tinha acesso a várias informações que estavam ali no seu celular. Então, se esse aplicativo que parecia inofensivo já coletava todos esses dados do seu celular, quanto mais um aplicativo espião, né, que a gente não sabe quem é que está produzindo e quem é que está manutendo esse aplicativo. Realmente, esse que é o problema. É aquilo que eu creio que a doutora Ângela foi um outro colega que afirmou quanto à validação jurídica e legal desse tipo de dispositivo, desse tipo de ferramenta. Isso que é um grande problema. Não existe uma certificação. O Júnior Pereira, né, outros colegas comentaram. Então, infelizmente, hoje eu não recomendaria isso, né? Mas é uma questão interessante, inclusive tema para até uma outra conversa, né, com você ou com outro profissional que quiser participar. É muito interessante mesmo. Mas, Jane, muito legal, é sempre um prazer, né, a gente conversar. Eu queria, se possível, que você também apresentasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. É muito importante isso. Muitos que estão assistindo, eles pleiteiam as carreiras policiais. Eu vi que o Renan Rebeck, aqui da cidade, um grande amigo, logo será policial, com certeza, é um desses exemplos. Que mensagem você deixa, ainda mais sabendo que você é um jovem policial, com um conhecimento fantástico, nos moldes do Rio Neves, que é a nossa referência também, né, que estava aqui, que está participando também, que trabalha aí com você. Que mensagem você deixa para todos? Mensagem de estímulo e que vale a pena, né, correr atrás dos seus objetivos para ser policial, principalmente aqueles que querem isso ou que já são policiais e querem se especializar nessa área do enfrentamento aí da criminalidade com auxílio da tecnologia. Tema livre, né? Abra a mensagem motivacional que você quiser sobre tudo isso. Bom, em primeiro lugar, agradecer a administração, né? Então, agradecer ao nosso diretor, Dr. Valmir, que, como a gente fala, ele é um visionário. Então, ele viu a necessidade de ter criado um núcleo de inteligência, né, que a gente aplicasse mais essa investigação criminal tecnológica. E por ele ter apostado na gente. Então, lá a gente está em 11 policiais. O mais velho que trabalha lá com a gente é o Rubão, tem 20 anos de polícia, e depois dele, o máximo que tem de polícia ali são 8 anos. Então, é molecada nova mesmo, que a gente trouxe algumas ideias, alguns questionamentos formados em áreas separadas, né, áreas diferentes. Então, tem pessoal da tecnologia, tem pessoal do direito. Então, essas ideias vão se juntando e foram acreditando no nosso trabalho, né? Então, tudo que a gente faz ali é compartilhado, a gente tem uma ideia, chega para o outro, conversa, se a gente fizer dessa forma. Aí o colega fala, não, talvez se a gente for por aqui não é melhor? Eu acho que é melhor, então vamos testar dessa forma. E a gente tem batido papo, tem conversado, tem participado também daquele grupo que a gente participa no WhatsApp, né, da interceptação. O grupo do Mauro, né, um grande amigo nosso, grupo, coautor também da obra. Exatamente, coautor da obra Mauro também. Júnior. Então, aquele grupo é excelente, porque
mandou, igual o senhor já falou um dia atrás, né? Mandou uma pergunta ali, 5 minutos vem uma resposta e um outro colega traz uma outra informação diferente. Então a gente vai testando as funcionalidades e é muito legal aprender por aquele grupo. Então poder utilizar, colocar isso aí na prática e saber que atualmente, se a gente utilizar dos meios tecnológicos, em qualquer operação, não precisa ser uma operação grande, mas que seja uma operação pequena, a gente vai minimizar os riscos. Isso que é o mais importante. A gente minimizar os riscos para o policial que vai cumprir aquele mandado na rua, né? Então, vai invadir uma casa, quantas pessoas moram ali, como é o terreno, tudo isso a gente pode ver pelo Google Maps, né? Pode ver pelas imagens por satélite. Então, todas essas informações a gente pode ter antecipadamente. Então, a gente faz essa investigação criminal tecnológica, levanta o maior número de dados e quando do cumprimento desse mandado, quando da deflagração da operação, a gente já tem o maior número de informações possíveis. Isso é muito legal, porque faz parte da investigação e depois do cumprimento, que também é legal da atuação policial, ir lá, pé na porta, vamos cumprir a prisão. Então, todas essas informações são relevantes. Também que a gente possa estar ligado nas informações e nas novidades tecnológicas, né? Então, antigamente, ia lá, cumpria um mandado de busca numa casa e levava alguns documentos, papéis, livros. De repente, hoje, só o celular é mais importante do que tudo que o cara tem na casa. Ou, de repente, ele tem um pendrive que é no formato de um boneco, de um bichinho de pelúcia. Ele tem um HD externo conectado na televisão ou no videogame dele, que ali tem arquivos que são importantes para nós e a gente tem que se ligar nessas inovações para não deixar passar, porque isso é importante e vai fazer diferença na nossa investigação criminal tecnológica. Realmente, é muito importante. E quando falamos sobre tecnologia, um dos aspectos da investigação criminal tecnológica é a utilização de determinados aparatos, como, por exemplo, os drones. Eu tenho estudado bastante esse tema, como eu falei anteriormente, já fiz até alguns cursos fora relacionados com esse tema, tenho discutido muito isso, escrevido bastante, junto com o Mauro Júnior e com o Jorge Figueiredo, Mauro Júnior de Piracicaba e o Jorge Figueiredo da Bahia, e temos observado em alguns casos, muitas vezes, a utilização de um drone, por exemplo, durante até mesmo o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, dependendo do contexto, você protege os policiais quando você tem um equipamento que vai ingressar naquele local, que vai muitas vezes até mesmo observar aquilo à distância, ou em um ambiente confinado, existem alguns modelos, né? É lógico que isso depende de investimento, tudo mais, mas cada vez mais temos observado que essa ferramenta pode sim tornar mais eficaz e mais segura a investigação e toda a atuação em campo da Polícia Civil e Polícia Federal. Então, excelente mesmo. Então, Jânio, olha, muito obrigado. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui nessa conversa, essa conversa informal, agradável e também muito produtiva. E também um privilégio enorme ter sido professor do curso de aperfeiçoamento lá na cidade de Araçatuba, quando eu tive o privilégio de te conhecer. Depois estivemos juntos na Academia de Polícia em Presidente Prudente, durante o curso de Investigação Criminal Tecnológica e Fontes Abertas. É um curso recentemente criado pela Academia de Polícia, que o professor, o André Luengo, foi um dos grandes incentivadores, além do professor Everson e outros grandes amigos. Eu vi que o Zé também está participando aí, que trabalham juntos, né? O Dr. João Tardim, Dr. Roger Caparrós, também delegados que são aí da região. Eu admiro muito vocês. Tive a oportunidade de conhecer o grupo de inteligência que vocês têm aí, e é referência para todos nós. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você e que possamos sempre, em parceria, tentarmos aprimorar, desenvolver ainda mais a investigação criminal tecnológica. Muito obrigado mesmo, fiquem todos com Deus e obrigado a todos que estão participando, assistindo. Na próxima quarta-feira, creio que às 20 horas, teremos outra conversa e eu já devo produzir o banner
falando sobre o tema e também quem será o coautor da obra. E também eu já aviso que o Dr. Paulo Sumariva, ele já agendamos uma live também, uma conversa essa semana, depois vou divulgar as datas, é o nosso grande professor de criminologia. Enfim, quero cumprimentar a todos os participantes. Tá bom? Então, muito obrigado. A doutora Ivana David também, eu queria cumprimentar bastante, cumprimentar e agradecer sempre o incentivo, o apoio e o que ela tem feito pelo desenvolvimento do enfrentamento da criminalidade. Muito obrigado e até a próxima.